Senado vota o projeto que libera jogos de azar. Bingos, cassinos e até jogo do bicho podem ser legalizados. Literalmente é um azar mesmo. E o motivo alegado para isso é para o aumento da arrecadação. O interessante nisso tudo é que esses jogos foram proibidos por causa da lavagem de dinheiro. Mas, sempre quando há uma crise na arrecadação, a liberação dos jogos de azar é uma alternativa que sempre volta à tona. E, como sempre, o assunto provoca polêmica. Acompanhe na reportagem. Quem defende a legalização do funcionamento de cassinos, bingos, jogos eletrônicos e do bicho, estima que esse mercado movimente uma receita de cerca de 20 bilhões de reais no país. A ideia é apoiada por ministros do governo Temer. A medida visa aumentar a arrecadação da União. O projeto entra na pauta do plenário do Senado amanhã. O texto define quais jogos podem ser explorados e os critérios para autorização. Além disso, estabelece regras para a distribuição de prêmios e a arrecadação de tributos ao governo. De acordo com a versão do senador licenciado Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, cada cidade teria permissão para no máximo 10 casas de bingo. Uma das emendas que já foram aprovadas proíbe que detentores de mandatos públicos explorem o negócio. Segundo o levantamento do SPC Brasil, a confiança do micro e pequeno empresário do varejo voltou a crescer em junho. O indicador subiu 1,77%. Esse pode ser o primeiro passo para que a economia do país melhore, já que aumenta a chance do microempresário investir na empresa para um segundo momento voltar a contratar. O índice que mede a confiança dos micro e pequenos empresários subiu em junho. Mas, mesmo assim, ainda indica pessimismo. No mês passado, o indicador ficou em quase 43 pontos. Crescimento de 1,77% em relação ao mês anterior e de 18% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A percepção dos micro e pequenos empresários sobre a economia brasileira também segue pessimista. De acordo com a pesquisa, cerca de 85% dos empresários consideram que a economia piorou nos últimos 6 meses. Na contramão, só pouco mais de 4,5% consideram uma melhora. Quando perguntados sobre os próprios negócios, 66,5% registraram queda no desempenho. Enquanto isso, 7,8% dizem ter registrado melhora nos últimos meses. A pesquisa mostra ainda que os micro e pequenos empresários estão confiantes para o próximo semestre. Em junho, o indicador marcou 57,39 pontos, uma alta de 19% com relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação com o mês anterior, as expectativas passaram de 50,34 para 54,78 pontos. Com isso, o indicador se mantém acima da marca neutra de 50 pontos, o que indica que a maior parte desses empresários espera que a economia melhore nos próximos meses. Acompanhe a segunda parte da entrevista do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Hoje nós estamos recebendo aqui pessoas que fazem parte daquela coisa que eu digo sempre que é o capítulo do fazer o bem, né? O Coronel Lamarck, que você já conhecia, ele esteve aqui falando sobre o livro Casa de Custódia, e uma coisa puxa a outra, porque o livro dele concede todos os direitos à Casa São Francisco, que é presidida pelo senhor Haroldo, né? Que está aqui também para nos contar das dificuldades que enfrenta para fazer com que essa casa dê tratamento de excelência a pessoas idosas, pessoas... Vejam vocês, eles contando a história da casa, falam a respeito de como tudo começou. Asilo para mendigos, vejam você como era o tratamento e agora reformada como uma casa de excelência para recepcionar os idosos. Não são mendigos que são atendidos lá, são pessoas que têm realmente um tratamento digno e de esperança. Como tudo começou, o senhor Haroldo? Bom, a Casa São Francisco de Idosa, ela remonta, como o senhor disse, a Sociedade Protetora do Asilo de Mendigos de Taubaté. Isso foi, ato inaugural
foi no dia 23 de março de 1902. Então, há 114 anos passados. A origem desse asilo, ele praticamente veio para resolver um problema social em função de houve a proclamação da libertação dos escravos. Quando se proclamou aquela data, os negros estavam naturalmente em fase já de decrepitude, de querer a liberdade. Estavam já em uma fase muito difícil para os proprietários. Então, se concedeu aquilo de uma forma, na minha opinião, de uma forma atabalhoada. Poderia ter sido a coisa mais lenta, mas se fizeram... Largaram todo mundo ao léu no meio da rua. Aqueles pessoas menos... já bem idosas. Né? Exatamente, os idosos e as crianças foram jogados na rua. E aí eles vieram para as periferias das cidades. E aí, o engenheiro Fernando de Matos, na época, ele era o delegado. Ele tinha implantado o sistema de água na cidade. E ele era o delegado. O que ele resolveu com um grupo social, as pessoas mais nobres da cidade? Que devia recolher essas pessoas em algum lugar para não ficarem perambulando pelas ruas. Esmolando. E esmolando e dando problema. Enfeiando a cidade, né? Esse era o problema. Essa era a ideia. O problema era não enfeiar a cidade. A ideia era essa, não vamos perturbar os donos da situação. Então, pegaram e construíram, alugaram um prédio ali onde é a rodoviária nova ali. Naquelas mediações onde é o Bom Prato. Sei. E ali eles recolheram os mendigos. E eles só podiam sair na cidade para pedir esmola com um crachá em determinados dias da semana. Aí depois isso evoluiu para a Praça Coronel Vitoriano, onde a sociedade comprou lá o terreno e construiu lá um prédio que depois foi demolido e foi reconstruído, onde é hoje a Casa da Cultura. Aquele prédio era o asilo. Só que o asilo de mendigos passou a chamar Casa São Francisco de Velhos e Inválidos. Menos agressivo, mas assim mesmo um tanto pejorativo. Verdade. Então, o que aconteceu? Ali, a Irmandade de Misericórdia de Taubaté, a pedido do grupo que constituiu o asilo, foi administrar. E a Irmandade de São José, as Irmãs de São José de São Paulo, é que vieram administrar, porque elas já administravam o Hospital Santa Isabel. Certo, que hoje é o Hospital Regional. Que hoje é o Hospital Regional. Então, o que aconteceu? Depois desta mudança, a casa passou a chamar Casa São Francisco de Velhos e Inválidos e logo em seguida Casa São Francisco de Idosos de Taubaté. Que agora está inteiramente reformulada e atendendo, fazendo bem a inúmeras pessoas. Como é que a gente pode se voluntariar a servir a Casa São Francisco? De várias maneiras. Uma delas é através, dado as exigências legais hoje, principalmente do Ministério do Trabalho e Previdência Social, é que o voluntário tem que se inscrever para prestar o serviço em determinado tipo de dias, de mês, de semana ou de horário. Depende dele, 2 horas por semana ou 1 semana por mês, ele decide o que ele quer fazer. E lá dentro a gente distribui a pessoa de acordo com as nossas necessidades, dentro daquela apetividade de cada um. Coronel Lamarck vai nos explicar, então, agora como é que a pessoa pode ajudar financeiramente, porque é importante, né? Também. Ajuda. Nós temos um sistema lá de boleto bancário, né? Então, o cidadão quer contribuir de alguma forma, entra em contato lá com a entidade, né? E nós temos o site, nós temos os e-mails, os telefones, né? E a pessoa entrando em contato lá, aí é coletado assim, as informações, dados pessoais, e posteriormente o banco remete até ao endereço da pessoa o boleto, né? Para fins da contribuição bancária, o valor que a pessoa... Além da contribuição que a administração pública fornece, menos a federal que não está mandando dinheiro,
existe esse voluntariado que o coronel acabou de falar, existem também à disposição de vocês, na própria obra, que o endereço vai ser dado agora, o livro contando toda essa história que a gente acabou de ouvir, e mais o livro da Casa de Custódia do Coronel Lamarck, que conta a origem do PCC. São obras importantíssimas e com isso você vai estar ajudando a manter a Casa de São Francisco, que fica aonde? O endereço certinho. A Casa de São Francisco, ela está... Houve uma permuta, continuando aquele lapso de história, houve uma permuta na época do prefeito Bernardo, transferindo a Casa São Francisco da Praça Coronel Vitoriano para hoje é chamado, era bairro do Belém, e agora ele nós já estamos com uma nova denominação, bairro do Belém, mas Monte Belo. Monte Belo. Portanto, você querendo ajudar, pode se voluntariar nesse endereço, lá no bairro Monte Belo, ou pode comprar essa obra contando a história, ou pode simplesmente assumir um compromisso mensal de doar através do depósito bancário. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo bem que vocês produzem a tantas pessoas, são pelo menos 100 que são atendidos pela obra, e à custa de muito sacrifício e devotamento dessas pessoas que fazem parte do que eu sempre chamo de capítulo Fazer o Bem. Vamos para um breve intervalo e confira no próximo bloco. Na luta contra a dengue, Taubaté faz pesquisa de densidade larvária. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas.